Olá, alunos do nono ano. Nós vamos agora, neste momento, corrigir as atividades do capítulo 3 de Geografia, do livro de vocês. Então é o seguinte, corre aí, pega o livro de vocês de Geografia, lápis, borracha e vamos corrigir essas atividades que com certeza já foram feitas por vocês, ok? Foi a aula programada da semana passada ou da semana retrasada, se não me engano. Mas agora nós vamos corrigir para ver se vocês acertaram, tá bom? Então todo mundo aí com o seu livro, com a borracha, com o lápis e vamos corrigir. As atividades de vocês do capítulo 3 estão lá na página 49. Vamos lá para a página 49? São as atividades do livro capítulo 3. São as atividades do Explore Seu Conhecimento. A primeira questão do livro de vocês é o seguinte. Observe novamente o mapa da Eurásia, que está na página 38 de vocês, tem um mapa lá da Eurásia, então tem que observar o mapa para poder responder essas questões aqui. Eu imagino que vocês fizeram isso, certo? Atentando para a distribuição das planícies, dos planaltos montanhosos. Tá? Em relação a essa disposição do relevo da Eurásia, onde ficam as planícies, onde ficam os planaltos, as cadeias de montanhas, né? Apresente um aspecto positivo e um negativo para o assentamento das populações lá na Eurásia. Então é o seguinte, a resposta, vamos ver se vocês acertaram. Se as respostas de vocês forem parecidas com essa, tudo bem, tudo ok. Agora, se for uma resposta muito diferente desta, vão apagar e fazer a resposta correta. Tá, estou falando de um ponto negativo e um ponto positivo com relação a todo esse relevo e a população. As planícies são irrigadas por grandes rios e facilitam a ocupação. Falando em grandes rios, a gente sabe que as primeiras civilizações elas se formaram sempre ao redor dos rios, justamente para usar os rios para agricultura, para abastecimento de água. E não é diferente lá na Eurásia. A maioria da população estão nas regiões, né, de planícies, ok, onde encontramos os rios. Tá? Esse é o ponto positivo. Então, a resposta é o seguinte, o ponto positivo. As planícies são irrigadas por grandes rios e facilitam a ocupação. Tá? Esse é o ponto positivo. A resposta agora é o ponto negativo. Nas montanhas, a ocupação humana é dificultada devido à declividade e ao frio intenso. Quanto mais alto, mais frio. Nós estamos falando, né, do continente da Eurásia e da Ásia. É muito frio na parte norte desses dois continentes. Então, quanto mais alto, quanto mais montanhas, mais frio e, com certeza, é mais difícil ter população morando nessas regiões, certo? Então, nós temos o ponto positivo e o ponto negativo. E eu vou repetir novamente. O ponto positivo, as planícies são irrigadas por grandes rios e facilitam a ocupação. E nas montanhas, a ocupação humana é dificuldade devido à declividade e ao frio intenso, tá? Então, nós temos aqui a resposta da número 1. A número 2. Os países da Eurásia dispõem de fatores geográficos favoráveis ao desenvolvimento de atividades econômicas. De que maneira os aspectos físicos favorecem a circulação interna de produtos e o comércio internacional? Então, está perguntando de que maneira o clima, a vegetação, o relevo, hidrografia favorece a economia. Vamos ouvir as respostas agora. A vasta extensão de planícies com rios navegáveis. Nós sabemos que nós temos rios de planaltos. Os rios de planaltos não são navegáveis, tá? Geralmente são usados para a construção de hidrelétricas, porque tem quedas, né, de água, que é necessário para a construção dessas usinas. Então, essa vasta extensão de planícies, porque a Eurásia é esses dois continentes que tem muitas planícies e uma vantagem, tem muitos rios. E os rios são o quê? Navegáveis. Então, a resposta é essa. A vasta extensão de planícies com rios navegáveis proporciona a circulação de mercadorias e o comércio entre os países, né, do continente, assim como os mares ao redor do continente, tipo o Oceano Atlântico, o Índico e o Mar Mediterrâneo. Nós sabemos que muitas mercadorias são levadas através de navios, então eles usam os rios lá na Europa e na Ásia para fazer toda essa circulação de material, ok? E usam o Oceano Atlântico, o Pacífico e o Índico para a navegação de grandes cargas também. Então, vou repetir a resposta. A
vasta extensão de planícies com rios navegáveis proporciona a circulação de mercadorias e o comércio entre os países do continente, assim como os mares ao redor desse continente que nós estamos estudando, que é da Europa e da Ásia, que são os oceanos Atlântico, o Índico e o mar Mediterrâneo também, que é bastante navegável. Circula muita gente pelo mar Mediterrâneo. Tá, nós temos aqui a atividade 3 de vocês, tem um gráfico falando sobre o clima mediterrâneo e nós também temos 4 ilustrações. E a letra A e B são justamente baseados nessas ilustrações e nesse climograma que nós vamos responder, certo? Olha só. A. Caracterize o tipo climático representado no climograma, tá? Que tá aí, vocês estão vendo provavelmente já. O clima mediterrâneo apresenta verões quentes e secos e inverno ameno e chuvoso. Essa é a resposta da letra A da atividade número 3 de vocês na página 49. Caracterize o tipo de clima, né, apresentado no climograma. Então é o quê? Clima mediterrâneo apresenta verões quentes e secos e inverno ameno e chuvoso, tá? Esse é o tipo do clima mediterrâneo. A letra B. Com base no que você estudou neste capítulo, formule uma hipótese para identificar o clima que se relaciona à sequência das imagens. Vocês têm 4 imagens, tá? Nós temos uma imagem de árvores assim cheias de florzinhas rosas, depois as folhas verdes, depois as folhas amarelando e enfim as árvores praticamente sem folhas, tá? Então, com base nessas 4 figurinhas, é para vocês formularem uma hipótese para identificar esse clima. Então, olha só. É o clima temperado, que apresenta 4 estações bem definidas ao longo do ano. Nós temos diversos climas no nosso planeta, mas o clima temperado, a característica dele é ter as 4 estações do ano bem definidas, tá? Então essa é a resposta, clima temperado que apresenta as 4 estações bem definidas ao longo do ano, ok? Nós temos o verão, a primavera, tá? O outono e o inverno. Vamos para a página 50 agora. Na página 50, atividade número 4, a pergunta é a seguinte: se a Eurásia, olha gente, eu quero que vocês lembrem uma coisa, no ano, toda vez que a gente estiver falando Eurásia, nós estamos falando dos 2 continentes, da Europa e da Ásia. Então vamos lá, a questão. Se a Eurásia se encontra em um único bloco rochoso, por que foi dividido em 2 continentes? Que critérios foram utilizados para essa divisão? Nós estudamos isso, provavelmente vocês já leram também. É muito interessante, né? São 2 continentes diferentes, muitos países, culturas diferentes, mas é um bloco só. E o normal é que um bloco continental só seja um continente só. Mas é justamente por causa dessas diferenças étnicas e outras diferenças culturais que foi dividido em Europa e Ásia. Não é que foi dividido, eles não pegaram alguma coisa e marcaram, tá? Não existe uma divisão feita pelo homem, existe uma divisão natural, que são os montes Urais, que fazem essa separação entre a Europa e a Ásia. Que critérios foram utilizados para essa divisão? Aqui estão eles, a resposta. A Eurásia se divide em Europa e Ásia, devido às diferenças entre seus povos, especialmente nos aspectos culturais e históricos. A divisão do continente é antiga e adotaram-se os montes Urais, o rio Ural, o mar Cáspio e o mar Negro como marcos divisórios, tá? Como não dá para dividir um bloco continental, ainda mais desse tamanho, então eles usaram o relevo natural para fazer uma divisão, até onde vai a Europa, né, e aonde começa a Ásia. Então a Eurásia se divide entre Europa e Ásia, devido que as diferenças dos povos, tá? Que são as diferenças culturais e históricas entre eles, ok? E a divisão do continente, ela é muito antiga, essa divisão. Eles adotaram o quê? Como nós já estudamos, eu já falei para vocês, o mar Ural, o mar Cáspio, o mar Negro e os montes Urais, ok? Essa é a resposta aí que eu imagino que vocês tenham colocado, porque está no texto de vocês, eu acho que está bem tranquilo para responder. Tá.
A quinta questão de vocês é o seguinte, é um falso ou verdadeiro. Vamos ver se vocês acertaram? Então, vamos assinar lá a sentença sobre os aspectos físicos da Eurásia, marcando falso ou verdadeiro, certo? E em seguida, justifique as afirmativas que são falsas. Olha só, a letra A está dizendo o seguinte, que o território euroasiático está localizado em sua maior parte na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. O território da Europa e da Ásia está localizado, gente? Na sua maior parte, na zona climática temperada do norte? Sim, porque se a gente dividir o planeta Terra no meio, como ele é dividido, né, geograficamente, como a linha do Equador, Europa e Ásia se encontram no hemisfério norte, tá? Lembre-se disso. Então, essa primeira questão, a letra A é verdadeira. Letra B. A Eurásia possui a maior extensão territorial entre todos os continentes? Nós temos que entender o seguinte, nós estamos falando de 2 continentes, né? Se unirmos 2 continentes, então com certeza a Eurásia possui a maior área territorial, ok? É verdadeira também. A letra C, presta atenção, o relevo de planaltos é predominante na Eurásia, com as mais elevadas cordilheiras de montanhas do mundo nas zonas polares do norte. O relevo de planaltos, olha só, é predominante na Eurásia? Lembre, a gente, em umas questões anteriores aqui que a gente respondeu, o que estava falando? Que na Eurásia existem grandes extensões de planícies, tá? E cadeias montanhosas. Essa letra C é falsa. A letra D. O tipo de relevo predominante na Eurásia são as depressões situadas às margens dos grandes rios. Mais uma vez, o relevo mais predominante na Eurásia, nós já estudamos nas questões anteriores, são as planícies, ok? Então essa também é falsa. A letra E. Na Europa setentrional, é possível visualizar relevo do tipo fiord esculpido pela força do gelo? Sim, nós encontramos realmente nessa Europa setentrional, né, relevo tipo fiord. É uma região mais gelada, né? É uma região assim, muito próxima do Polo Norte, então lá nós encontramos realmente os fiordes, tá? Que são esculpidos pela força, né, do gelo. Essa é verdadeira. Tá, a letra C e a letra D são falsas, certo? E agora, o que é para fazer nessas linhas aí do livro? Para vocês, é justificar essas afirmativas falsas. Então, a letra C, que diz assim, que o relevo de planaltos é predominante, que é falso, então nós vamos corrigir assim. As mais elevadas cordilheiras estão em dobramentos modernos, onde se encontram os Montes Elbrus e o Monte Everest. Eles não estão na zona do Polo Norte, tá? Então, essas regiões mais altas da Eurásia, tá, não estão aonde? Que está falando aqui? No ponto norte, ok? Então, vou falar de novo para vocês. As mais elevadas cordilheiras estão em dobramentos modernos, onde se encontra o Monte Elbrus e o Monte Everest, que é o mais alto do mundo. E eles estão aonde? Não estão na zona do Polo Norte, ok? Eles não ficam nessa zona, tá? Eles estão mais para o sul do continente. A letra D fala sobre o tipo de relevo predominante, são as depressões na Eurásia. Não, o tipo de relevo predominante são as planícies, tá? Então a resposta certa da letra D seria que o relevo predominante são as planícies. Bom, vamos seguindo aí. Nós vamos agora para as alternativas de marca X. Nós temos a número 6. A número 6 fala assim que, é o seguinte, preste atenção, é um dos biomas terrestres e caracteriza-se por clima frio e seco, com temperaturas negativas e precipitação normalmente em forma de neve. Então nós já estamos falando de regiões bem geladas. O solo congela durante a maior parte do ano, desgelando só na camada superficial durante o verão. Isso quer dizer que o solo mais profundo continua congelado mesmo no verão, certo? É habitado por plantas herbáceas e por animais como renas, raposas, lebres e lobos, que no inverno migram para onde? Para as regiões mais quentes ou se refugiam em tocas. Então, olha só, uma das áreas de ocorrência desse bioma é no extremo norte da Eurásia, certo? E a pergunta é o seguinte, esse tipo de bioma recebe o nome de quê? Nós temos várias alternativas aí, nós temos deserto, deserto, gente, lá no gelo, então essa daí vocês já podem eliminar. Campos também não, né? Tem que ser uma região mais temperada, mais tropical para
campos. Floresta tropical, como o próprio nome está falando, é clima tropical. Então, olha só, vamos lá. Então, onde que ocorre tudo isso, esse clima frio, seco, solo congelado quase todo ano? Nós sobrou taiga e tundra. A resposta certa é tundra, é a letra B. Então, vocês vão assinalar a letra B, ok? Esse é o bioma característico dessas regiões com clima polar, clima bastante frio, certo? A número 7, nós estamos na página 50, tá? A número 7, Londres, que fica lá no Reino Unido, na Inglaterra, né? E Varsóvia, que fica na Polônia, localizam-se um pouco ao norte do paralelo de 50 graus norte. Nessa faixa de latitude, as duas capitais estão submetidas, respectivamente, a que clima? Se a gente falar em Londres, Inglaterra, Estados Unidos, qual será o tipo de clima? Lembre-se, se vocês olharem no mapa, a Inglaterra, né, Londres, ela está rodeada pelo mar. Então já dá para ter uma noção de qual será o clima, né, temperado, oceânico. E quando a gente fala na Polônia, a Polônia, ela fica bem centralizada no continente europeu. Não passa mar por ali, não passa oceano. Então, por essas características, a gente já acertaria de cara, certo? Lembrando que a Inglaterra está rodeada pelo oceano e a Polônia está bem centralizada entre outros países. Não passa pela Polônia mar e nem oceano. Então, é fácil de achar a letra C, temperado oceânico, lá em Londres, e temperado continental, lá em Varsóvia, na Polônia, tá? Essa é a resposta da letra 7. É a letra C. Página 51, nós temos a questão número 8. Falando, olha só, vamos lá. Esse rio é para vocês assinalarem de qual rio a questão está falando. Esse rio é de extrema importância para o povo indiano, então é um rio que está lá na Índia. Tanto por as suas águas servirem à comunidade, como por sua representação religiosa cultural. Então é um rio que é cultuado, aliás, pela religião deles, certo? Assim como o Nilo no Egito, esse rio lá na Índia deságua em um delta e carrega consigo a cinza daqueles que foram cremados, conforme a tradição indiana. Esse rio lá na Índia, ele é usado sim para as pessoas que morrem, eles cremam e jogam a água no rio, porque para eles o rio lá é uma coisa muito sagrada. Qual é esse rio? Nós temos 5 alternativas e é a letra D. É o rio Ganges, tá? Que é um rio de grande importância lá na Índia. Um rio onde eles vão, eles tomam banho, eles fazem rituais lá nesse rio. Inclusive a cinza dos mortos são jogadas também nesses rios. Nesse rio, no rio Ganges. É a letra D, ok? Número 8, letra D. A número 9. Olha só. Devido à grande quantidade de países na Europa e as diferenças entre eles, é comum regionalizar o continente para melhor estudá-lo. Se um continente é muito grande, se divide ele em regiões para ele ser estudado melhor na geografia. Sobre a região denominada Europa Oriental, assinale a alternativa que apresenta a principal característica dos países que compõem a Europa Oriental e um exemplo de país que a integra. Então vamos lá. Nós temos aqui alguns países, tem a letra A, são os islâmicos, como a Albânia, a letra B são os judeus, como Israel, a letra C, planáuticos, como a Áustria, a letra D, subdesenvolvidos, como Portugal, e letra E, ex-socialistas, como a Ucrânia. Então, presta atenção. Olha só a questão. Sobre a região denominada Europa Oriental, assinala a alternativa que apresenta a principal característica dos países que compõem um exemplo de país que a integra. Então, nós vamos colocar o quê? A letra E, ex-socialistas como a Ucrânia, tá? Então, a resposta certa da número 9 é a letra E. A questão número 10. A respeito do mapa da Europa a seguir, vocês têm um mapa aí no livro de vocês, nessa questão, assinale a alternativa que caracteriza a região destacada. Nós temos aqui
na ilustração de vocês aí no livro, a Europa. E a região que está destacada é a região ao sul da Europa. Inclusive a Itália, a Grécia, são os pontos que estão pintados aí. Portugal, parte da Espanha, ok? E aí vem dizendo o seguinte, assinale a alternativa que caracteriza essa região destacada. Vamos lá? Já dei umas dicas. E o mar que banha essa área destacada é o mar Mediterrâneo. Então vamos lá. Letra A. O clima é influenciado pelos Alpes e as precipitações intensas são responsáveis por florestas exuberantes. As precipitações intensas quer dizer chuvas intensas. Será que é a letra A? Vamos indo para a letra B. O inverno é ameno e úmido. A seca do verão existe porque a região é influenciada pelas condições atmosféricas do Saara. A letra C. O solo calcário e pedregoso permite a existência de riquezas minerais responsáveis pela principal atividade regional. Será que é a letra C? Vamos para a letra D. Com vegetação de florestas coníferas degradadas, apresenta amplitudes térmicas elevadas que facilitam a produção agrícola. Bom, essa aqui está bem errada, né, gente? Porque para a gente ter uma produção agrícola não pode ser um frio muito intenso. A letra E. O inverno é longo, frio e seco, sua vegetação formada por árvores resinosas utilizadas na indústria de papel. O inverno é longo e frio nessa região mais sul do continente europeu, perto do mar Mediterrâneo. Vamos ver qual a resposta que vocês deram. Então, sobre essa região destacada aí na Europa, a correta é a letra B, B de bola. O inverno é ameno e úmido. E a seca do verão existe porque a região é influenciada pelas condições atmosféricas do Saara. Porque o que separa esse pedaço que está aí no livro de vocês, do mapa, todo pintadinho, o que separa da África é o mar Mediterrâneo. Então, entre essa região que está aí, toda pintadinha, que é o sul da Europa, nós temos o mar Mediterrâneo e em seguida nós temos o continente africano, ok? Então, realmente, sofre uma influência atmosférica do deserto do Saara. Bom, olha só, nós falamos aqui sobre as 10 questões, está aí as respostas, né? Se vocês não pegaram as respostas direitinho, ouve o vídeo novamente, que isso é muito bom ouvir o vídeo novamente, ok? Para vocês poderem responder certinho aí. Tá, nós também temos uma atividade agora, lá na página 45 e 46. Retornem lá para a página 45 e 46 do livro de vocês, tá? A página 45 e a página 46 para vocês observarem os climogramas. Nós temos 5 climogramas, temos a legenda, tudo certinho. Em cima de cada climograma tem um tipo característico de clima, tá? Já tá até dando essa dica. O primeiro é o clima polar, o clima frio, frio de alta montanha, temperado oceânico e temperado continental. Aí vocês têm que acompanhar o gráfico e vem as questões baseado nesses climogramas que vocês têm aí, tá? Primeira questão, estamos na página 45, ok? Que tipo climático tem médias térmicas menores? O frio de montanha ou o frio? O que explica isso? Olha só, que tipo de clima tem médias térmicas menores? Então aqui está perguntando que tipo de clima tem mais frio. É o clima frio ou o clima frio de montanha? A resposta é a seguinte, o clima frio de montanha, visto que apresenta temperaturas menores, né, temperaturas mais baixas, é bem mais frio, devido ao efeito da altitude. Lembrando, quanto mais elevada a região, menor é a temperatura. A região mais elevada, mais frio. Essa é a resposta de vocês. O clima frio de montanha, né, que ele apresenta as temperaturas mais baixas por causa da sua altitude. Isso quer dizer que quanto mais elevada a região, menor é a temperatura, ok? Essa é a resposta da número 1, tá? Então vamos lá para a número 2, que está na página 46. Virem aí, página 46, tá? Que tipo climático tem maior amplitude térmica? O temperado continental ou o temperado oceânico?
Nós temos esses dois tipos de climas. E o porquê? A resposta é o seguinte: o temperado continental, devido ao efeito da continentalidade, né? Então, essa é a resposta. Que tipo climático tem maior amplitude térmica? E é o clima temperado continental, ok? E aqui diz o porquê. Grandes massas de ar se aquecem rapidamente durante o verão, mas não são capazes de reter, né, o calor. No inverno, as temperaturas caem e o rigor climático se faz bastante presente nesse clima temperado continental. É o clima do continente. Quando a gente pensa em clima temperado continental, clima da área continental mais central. O clima temperado oceânico é o clima das regiões próximas ao mar, ok? Então a resposta é o seguinte: o clima que tem mais amplitude térmica é o temperado continental, devido ao efeito de continentalidade, estarem mais no centro do continente. Então, grandes massas de ar aquecem rapidamente durante o verão, mas não são capazes de reter o calor. O calor realmente chega no inverno, vai embora. E aí as temperaturas caem e fica bastante frio nessas regiões, tá? Essa é a resposta da número 2. Vamos para a resposta da última, da número 3. Com base no climograma, caracterize o clima polar. Olha só, o clima polar ele é caracterizado da maneira seguinte: as chuvas são constantes durante o ano, então chove muito nos lugares que tem clima polar, mas os volumes são baixos, sem ultrapassar 90 milímetros ao mês. Então assim, chove o ano inteiro, mas não são temporais, tá? São chuvas, né, mais normais, chuvas mais tranquilas, mas chove praticamente quase o ano inteiro. As temperaturas também são bem baixas no clima polar, ficando positivas apenas no verão, quando o solo degela. Então é um clima bastante rigoroso. Gelo praticamente o ano inteiro, só degela no verão, o clima é bastante rigoroso e as chuvas são constantes durante todo o ano. Tá? Essa é a resposta da número 3, lá da página 46 de vocês. Então as nossas atividades do capítulo 3 já estão aqui, passei todas as respostas para vocês, são atividades que vocês já fizeram, então estou passando aqui só para dar uma corrigida, tá? Para ver se está tudo certo, ok? Então até mais!